Opa, pessoal, vamos começar então mais uma discussão. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado de moeda internacional. Esse é um dos mercados mais importantes do mundo. Eu acho que é um dos mercados que muita gente acaba tendo ali seu primeiro contato, inclusive quando tenta abrir conta numa corretora global para fazer trading. Corretora global, que eu chamo, normalmente são corretoras como, por exemplo, Active Trades, em que com uma única conta você consegue operar diferentes mercados ao redor do mundo, diferentes contratos, diferentes instrumentos. Numa aula futura, a gente vai comentar e explicar um pouco mais sobre como funcionam esses diferentes instrumentos, como eles são estruturados. Mas, a princípio, para formalizar a nossa conversa aqui, para unificar, entenda que quando eu falar corretora global, vou querer mais ou menos usar como sinônimo justamente isso, essas corretoras que têm um amplo portfólio e que te oferecem a possibilidade de negociar diversos ativos. É, Quando a gente fala dos mercados interbancários, dos mercados de moedas globais, a gente precisa entender que esses mercados nasceram no seio dos grandes bancos. O que você tem são operações globais dos grandes bancos ao longo de todo, ao redor de todo o planeta. E quando esses bancos têm uma operação no Brasil, tem uma operação na Alemanha, tem uma operação nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, o que acontece? No final do dia, esses bancos ficam com posições cambiais em moedas desses respectivos países e que às vezes essas posições não são tão desejadas assim. Vamos supor que eu tenho o UBS e aqui no Brasil alguém chega para o UBS com uma demanda muito forte, por exemplo, de vender real e comprar dólar, portanto, né, para o UBS. Quando o UBS assume essa posição, quando o UBS fornece liquidez para esse determinado indivíduo, é como se o UBS ficasse com a posição líquida comprada em real. E às vezes essa posição não é tão desejada assim pela tesouraria do banco, pelo gerenciamento de risco do banco. Então esse banco vai tentar, na verdade, se travar, neutralizar essa operação. Como que ele pode fazer isso? Ou procurando, por exemplo, um cliente que tem o desejo oposto, o desejo de comprar real, e aí, portanto, intermediando essa negociação e ganhando, na verdade, as taxas de corretagem, ou ele pode, na verdade, procurar outros bancos para fazer essa troca de posição. No fundo, é justamente um negociar um lado de compra, um lado de venda, e assim sucessivamente. Os bancos, portanto, foram desenvolvendo ao longo do século XX uma rede informatizada em que, a nível global, eles pudessem trocar informações e trocar negociações em torno de posições de moedas. Essa rede global foi sendo designada de Forex. A gente vê o termo muito, um emprego muito inadequado desse termo, né? Mas a sua concepção geral nasceu aí. O que é essa estrutura, né? São diversos bancos que operam em diferentes países que precisam, têm essa necessidade em comum. A gente não tem uma bolsa central unificada de moedas, até porque perceba que isso seria muito burocrático, à medida que você tem diferentes moedas, portanto, diferentes países e diferentes aspectos regulamentares. Mas o que os bancos foram fazendo é usar uma plataforma de negociação eletrônica para combinarem diferentes negócios. Uma dessas plataformas que é bastante usada é o terminal da Reuters, em que os bancos entram ali e negociam as suas respectivas posições com outros bancos. Esse é um mercado, portanto, essencialmente interbancário. Esse mercado foi se desenvolvendo assim ao longo de todo o século XX. Quando no início dos anos 2000, algumas corretoras, alguns players começaram a ver esse mercado como um mercado muito interessante, afinal de contas é o mercado mais líquido do planeta. E tentar fazer com que investidores pequenos tivessem acesso a esse mercado. Uma das barreiras, naturalmente, é que a gente está falando dessa rede aqui, né? A princípio. E essa é uma rede em que você acaba tendo um negócio fechado ali entre os bancos. Então, como fazer um investidor de varejo, eu e você, ter acesso a essa estrutura? E daí foram sendo boladas diferentes soluções. Uma delas é o modelo ECN, outra delas é o modelo Market Maker, que a gente vai comentar brevemente aqui sobre como funciona. Quando você abre conta, portanto, na Active Trades e você baixa a sua plataforma, você vai negociar um determinado par de moedas, você pode abrir, por exemplo, euro e dólar.
e negociar ali, comprando, vendendo, quanto você quiser. A cotação que você vê na sua tela do euro-dólar, ela tende a ser sempre uma cotação muito próxima ao que é visto no terminal da Reuters para os bancos. Quando você envia a sua ordem, no entanto, a sua ordem, ela não necessariamente vai parar aqui nesse meio, porque esse é o meio interbancário. O que a gente acaba tendo em muitas das corretoras que se prestam a esse trabalho de fornecer cotações globais, ativos globais, é que elas têm um vasto número de usuários. Esse vasto número de usuários acabam tendo ali sua ordens de compras, ordens de venda o tempo inteiro. E isso acaba fazendo com que a corretora consiga, primeiro, replicar esse preço visto no terminal da Reuters, e ao longo do seu fluxo de clientes, casar ordens de compras e de vendas entre clientes, fazendo com que o risco da corretora seja próximo a zero. É como se a corretora funcionasse como uma central de liquidação, uma central de intermediação. E o que a corretora ganha com isso, né? Na verdade, o que a corretora ganha é quando você olha o spread, a diferença entre compra e venda de um determinado ativo. Então, você tem o usuário que compra em um preço um pouco mais para cima, o usuário que vende um pouquinho mais para baixo. E essa diferença entre os preços é justamente uma das formas de remuneração das corretoras. Quando você procura um pouco mais dessa parte de microestrutura de corretoras de mercados internacionais, você vai ver muito comumente essa designação, corretora ECN, corretora Market Maker. Qual que é a ideia desse tipo de distinção? Uma corretora ECN de mercado de moedas, por exemplo, seria uma corretora que, quando você manda a sua ordem, essa corretora ela tentaria replicar muito fielmente os preços da Reuters, e quando você manda a sua ordem, ela tentaria, na verdade, inserir sua ordem aqui dentro desse sistema. Só que aí ela não teria tanto essa questão da negociação entre os diferentes players ali, entre os diferentes indivíduos dentro daquela corretora, não teria tanto a questão do spread tão forte. E para isso ela cobraria uma taxa de corretagem. Qual que é a grande característica, na verdade? É que, por mais que a gente veja essa designação no mercado de moedas sendo muito usada, né? Olha, essa é uma corretora ECN, essa não é uma corretora ECN, do ponto de vista prático, essa distinção ela não é tão real assim. Porque por mais que a gente tenha essas corretoras que se propõem a esse modelo, elas normalmente não conseguem jogar a ordem para dentro desse mercado. Elas acabam usando, na verdade, pools de liquidez com outras corretoras, com outros parceiros, e a grande verdade é que quando você vê uma corretora que se diz ECN, é que normalmente ela vai, primeiro, as diferenças práticas, né? A forma de remuneração dela é diferente, ao invés de ser um spread de compra e venda, vai ser uma taxa de corretagem, e ela vai ter um compromisso, digamos assim, de estar seguindo aqui mais ou menos essas cotações. Hoje em dia, com o advento da concorrência, se você escolhe corretoras sérias, corretoras que têm esse modelo market maker, que por sua vez casam ali as ordens dentro da própria corretora, como se fosse, na verdade, bem adaptado o RLP aqui no Brasil que a gente vê, essas corretoras hoje, se você escolhe corretoras sérias, de renome, elas tendem a replicar também as mesmas condições do terminal da Reuters. E aí tem algumas subdivisões de como as corretoras fazem isso, mas eu acho que para um conteúdo inicial, para a gente começar a construir a nossa linha de raciocínio, talvez até aqui seja o suficiente. Então, eu preciso que você entenda que a gente tem esse mercado de referência, as corretoras replicam esses mercados de referência, atuam como, na verdade, um grande pool de liquidez, fazem esse meio de campo, casando ordens de diferentes usuários, e que, para isso, na verdade, elas ganham o spread, que é a diferença de compra e de venda. E eu vou retomar esse tema, mostrando um pouco mais sobre essa remuneração, numa aula futura em que a gente vai discutir a diferença de preços, por exemplo, a diferença de custos entre operar mercado brasileiro e operar mercado internacional. Mas continuando a nossa discussão, portanto, qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente está justamente dentro de uma grande rede, sendo que nessa rede, lá em cima, a gente tem os grandes bancos. Esses grandes bancos,
que negociam através de plataformas eletrônicas, como a Reuters, e aqui embaixo a gente tem as corretoras de varejo, tanto aquelas que são modelo ECN, quanto aquelas que são modelo Market Maker, e, portanto, o investidor de varejo, como eu e você, acessando essa estrutura. Eu acho que do mercado de moedas globais, essas são as particularidades mais gerais, coisa que ao longo das próximas aulas, dos temas futuros, em outros níveis, a gente pode ir destrinchando um pouco mais e entendendo, inclusive, algumas subdivisões que existem entre esse tipo de corretora market maker, por exemplo. É isso, muito obrigado por os que acompanharam até aqui. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho também sobre a estrutura dos mercados de ações globais, sobre as bolsas globais e os mercados futuros globais. Muito obrigado.